Paulo, campus Araraquara. Então, a gente fica muito feliz em receber pessoas de fora, além dos nossos alunos. A gente tem bastante visitantes por enquanto. A gente espera que durante o dia várias pessoas passem por aqui. E eu sou o professor Fernando, eu sou professor da área de informática, e a gente está organizando pela segunda vez o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre aqui no campus. O ano passado a gente fez um evento mais interno, e esse ano a gente está abrindo para a comunidade, e a gente espera que nos próximos anos a gente continue e cada vez mais forte organizando o evento. Vocês que chegaram aí de fora, vocês logo de cara vocês percebem que o nosso campus está em fase de construção. Então a segunda etapa do campus ela está sendo realizada. Do ano que vem nós vamos ter um auditório para fazer essa nossa palestra. Então, se vocês olharem aqui ao fundo, vai ser o nosso auditório. Então, a gente vai ter, o ano que vem, um auditório onde todo mundo vai ficar muito mais confortável do que aqui no pátio, né? Mas a gente faz várias reuniões aqui no pátio e que a gente consegue transmitir, e também o nosso tempo aqui vai ser curto. A primeira palestra aí, de 50 minutos a 1 hora, então a gente espera e a gente pede desculpas pela nossa infraestrutura ainda não ser adequada para que vocês se sintam mais confortáveis, ok? Então, o professor Rodrigo, a gente vai começar com a palestra dele, professor Rodrigo Malara. Ele é coordenador da área de computação lá na Uniara, e ele tem uma empresa também, que acho que ele vai falar um pouquinho também da empresa dele, e ele vai falar para a gente sobre o que é software livre, então definições, contextualizar o software livre e falar de aspectos de mercado de software livre. Ao final da palestra, a gente separa um tempinho para perguntas, e na sequência a gente já começa os minicursos. Ontem eu enviei os e-mails de confirmação para os minicursos. Se alguém não recebeu, depois me procure para a gente ver, mas eu já tenho as listas de presença para cada atividade, então vocês podem me procurar, ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Então vamos começar a palestra do professor Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, professor. É uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Foi um convite que eu gostei bastante de ter recebido, vejo algumas caras conhecidas e tenho a intenção de passar algumas coisas sobre software livre, que foi uma opção que eu fiz aí mais ou menos quase 20 anos atrás, né? Utilização de software livre, trabalhar com software livre. Muitos anos que eu não uso software proprietário nos projetos que eu realizo. Então, bom, sem enrolar muito, vamos começar. Vou falar rapidamente sobre mim. Acho que é legal você saber com quem você está conversando, né, as pessoas se apresentarem. Meu nome é Rodrigo Malara, sou usuário de Linux desde 97, tenho um Linux User ID bem velho já. Fiz engenharia de computação na UFSCar, me formei em 2000, fiz um mestrado na USP, na época até na companhia da professora Renata e outros colegas, fechando o curso em 2005. Tirei algumas certificações durante minha carreira profissional na área de Java. Hoje em dia, antigamente era da Sun, mas agora é da Oracle, né? Então tem algumas certificações. Sou coordenador dos cursos da Uniara de computação, sistemas de informação e engenharia desde 2004. E sou docente também em disciplinas de computação desde 2003. Ufa, chega, né? Trabalhei na minha própria empresa, fali minha própria empresa há alguns anos, né? Chamava Ignitia, trabalhava com software livre, Linux, PHP, esse tipo de coisa. Aí entrei na HP,
Fiquei lá por 6 anos, projetos internacionais. Depois fundamos, eu e um amigo, nós fundamos a Gourmex Delivery, que é uma empresa na área de comércio eletrônico para deliveries, uma plataforma de comércio eletrônico para ter uma pizzaria, lanches, etc. E também começamos agora com um produto na área de pagamento digital. Tá? Então aqui tem alguns links, caso alguém tenha algum interesse. E tem o meu perfil no LinkedIn, caso queiram saber um pouco mais. Depois eu vou disponibilizar o arquivo da apresentação online, assim vocês podem ter acesso aos links, tem vários, tá? Bom, meu objetivo hoje é abordar alguns conceitos sobre software livre, algumas personalidades que fizeram a história, né, nesse aspecto. Às vezes as pessoas das novas gerações, né, não têm esse acesso a essa informação facilmente, então não está sendo veiculado, então às vezes não tem conhecimento. Alguns conceitos sobre licença de software livre, que é uma coisa que geralmente confunde as pessoas, e sobre a adoção do software livre, né, as empresas, vou comentar, e alguns modelos de negócio baseados em software livre. Primeiro vou começar definindo o software, tá? Uma apresentação que parece meio acadêmica, mas é rápida. Então, software para computadores, ou simplesmente software, é qualquer conjunto de instruções compreensíveis por uma máquina que direciona o processador a realizar operações específicas. Tá? Então, é alguma coisa que o ser humano produz, mas que é executado por um computador. Tem a característica, né, de software, todo mundo sabe, né, é um produto, é alguma coisa que você não tem como contar, ela é copiável, você pode levar daqui para lá, coloca no pendrive, coloca na internet, faz download, então é uma característica de software. Tá? E para produzir software, você não sai simplesmente digitando uns e zeros no teclado do seu computador, né, que é aquilo que o computador entende. Tá? Então, geralmente, você vai partir para uma linguagem de programação. Então, a linguagem de programação é um método padronizado para comunicar as instruções para o computador. Né? Uma maneira que o ser humano consiga se expressar. Você não vai se expressar em uns e zeros, em binário. Tá? Então, você vai, obviamente, utilizar uma linguagem de programação. E os programas, né, escritos em linguagem de programação, eles são traduzidos para o código de máquina, e vai ser onde eles serão diretamente executados, como eu estava dizendo. E na maioria das vezes, os softwares são distribuídos na sua forma compilável. Né? Então, por aí, né, começou a delinear uma oportunidade para as empresas, né, que foram se formando desde a década de 60, quando a IBM lançou seus mainframes, e que realmente a computação começou a ser utilizada dentro de empresas. Né? Então, essa característica do software, né, de você poder fazer a programação desse software, distribuir o produto do seu trabalho, mas manter com você, né, o fruto desse trabalho, e você não abrir isso e continuar naquela possibilidade de ser uma coisa secreta. Né? Então, porque você distribui apenas aquela versão que tem os binários, aquela versão que não é entendível pelas pessoas, que as pessoas não podem abrir, não podem modificar, elas não podem mudar. Então, a compilação, ela protege o código-fonte, uma vez que obter o código-fonte de um software a partir de sua forma compilada não é possível na maioria dos casos. Existem algumas linguagens que permitem descompilar, né, de uma maneira meio primitiva, mas é possível. Por exemplo, Java, você pode pegar os arquivos .class do software feito em Java, você pode descompilar isso e tentar olhar o que o programador fez. Mas eu desafio vocês a descompilar o Windows ou descompilar o Word. Tá? Não é possível. Né? Você não vai conseguir chegar na representação em código-fonte desses softwares. Né? Então, essa característica do software, ela configurou uma oportunidade de mercado sem precedentes, né? E tem até uma frase do Bill Gates, né, que ele dizia o seguinte, que ser proprietário, né, de um sistema operacional padrão de mercado é como se é equivalente a ter uma máquina para imprimir dinheiro. Tá? Então, isso é uma frase conhecida do Bill Gates. Antigamente, quem comprava a enorme e cara estrutura, lá na década de 60, tá? Final da década de 60, que era o hardware, não pagava separadamente pelo software. Então, você levava o software com código-fonte, mesmo porque
existiam algumas empresas que faziam hardware, faziam aqueles computadores enormes, que eventualmente vocês devem ter visto em comercial de TV, né, lembrando do histórico da informática, etc. E eles disponibilizavam, olha, o compilador da época, vamos falar assim, compilador Fortran, compilador COBOL, eles mandavam o código. Então, fica com vocês, por quê? Porque a competição era na venda pelo hardware. Né? Você tinha que comprar um mainframe da Digital, você tinha que comprar um mainframe da IBM, elas estavam competindo entre si, elas não queriam dificultar o seu trabalho. E elas também não falam assim, vai copiar de um mainframe para o outro, não tem problema, o hardware é meu, esse software só roda no meu hardware, o cara vai ter que comprar o meu hardware. Então, não era problema. Só que com a massificação, né, das plataformas de hardware e a evolução da indústria de hardware, né, depois vou explicar o porquê com a plataforma PC, isso começou a se tornar uma preocupação. Eu falei assim, poxa, o cara pode rodar o meu software num hardware que não é meu. E aí começou aquele negócio, puxa, aí alguém teve a ideia, né, de falar assim, puxa, eu vou fazer software para vender então. Né? Então, em 69, a IBM, sob ameaça de litígio antitrust, né, onde a empresa ela é responsável desde o início até o final de uma cadeia produtiva, então eu falo assim, puxa, não tem ninguém para competir com esses caras. Aí começa a entrar a justiça americana querendo falar, olha, nós precisamos quebrar isso daí, meu amigo, vocês estão em todas as partes, não tem como ninguém chegar e competir contra vocês. Então, esse litígio antitrust que aconteceu contra a IBM, eles separaram a área de hardware e a área de software em 69, aí começaram a cobrar separado pelo software, né, para dar oportunidade para outras empresas entrar, assim, não, beleza, não é só a IBM que pode fazer software, outras empresas também podem, então eles separaram e aí começou a se cobrar por software, tá? Desculpa. Normalmente, a fim de que se possa utilizar, copiar, ter acesso ao código-fonte ou redistribuir, deve-se solicitar a permissão ao proprietário ou pagar para poder fazê-lo. Será necessário, portanto, adquirir uma licença. Então, aí tudo começa. Né? Então, na década de 70, principalmente, surgiram as grandes empresas que nós temos hoje, que também já estão um pouco ameaçadas, na minha visão. Né? A IBM, Oracle, a Microsoft, tá? Apple, todas são daquela época, né? Assim que a computação começou a se moldar, né, você tem a criação dessas empresas, né, e se adaptaram extremamente bem à realidade, essa realidade do mercado, a característica do software, né, do fato de ele ser feito em código-fonte, ser compilado, não poder ser feita uma reengenharia reversa desse software, ele poder colocar no computador de cada um e cobrar um dinheirinho por isso, tá? Então, isso se tornou realmente uma grande oportunidade para essas empresas. Hoje em dia, a coisa muda um pouco, né? A computação está caminhando em direção, no meu entendimento, tá? Não estou dizendo que isso é uma realidade universal, mas para mim, a computação está caminhando na direção da computação em nuvem, né? Os serviços disponíveis pela internet, você vai assistir um filme, não tem nada, né, além de um software rodando na sua TV. E aí você vai obter tudo via web, né, via internet, via rede, e aí você vai usar esse filme, servidores, infraestrutura, né? Então tudo hoje em dia está se tornando uma coisa que você não precisa ter fisicamente na sua presença. Eventualmente você também não precisa ter o software, só precisa que o serviço seja feito, tá? E aí essas empresas estão lutando para se manter no mercado, né, e se tornarem relevantes, né, essas empresas que eu estou dizendo agora. Então, a gente vai chegar na ideia do software livre. Né? Não é novidade que existem grandes monopólios na área de software e que eles têm sido enfrentados pela comunidade de software livre há muitos anos. Né? Vamos colocar o movimento de software livre começou em 85, né? Já tendo visto essa capacidade, ou então essa possibilidade das empresas monopolizarem o mercado. Tá? Então, por software livre, devemos entender aquele software que respeita a liberdade e senso de comunidade dos usuários. A grosso modo, os usuários possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software.
Assim sendo, software livre é uma questão de liberdade, não de preço. Tá? Não é simplesmente porque o software custa caro que o software livre é importante. Simplesmente porque você quer ter a liberdade. Fala, poxa vida, eu vou dar um exemplo. O Itaú, hoje em dia, ele tem um navegador web próprio, instalado através de um instalador, para aumentar a segurança, né, da transação bancária. Se não existisse vários navegadores desenvolvidos em software livre, imagina se seria possível o banco começar do zero, criar um navegador até o seu final. Né? Um trabalho muito, muito grande. Então, assim sendo, o software livre é uma questão de liberdade, não de preço. Para entender o conceito, pense em liberdade de expressão, não em cerveja grátis. Tá? A pessoa tem liberdade de falar assim, poxa, esse software aqui, eu uso ele, puxa, mas se ele fizesse isso, seria bom aqui para a minha instituição, para a minha empresa. Eu vou baixar o código-fonte, modificar e liberar, eventualmente. Você pode até não liberar. Você faz alguma coisa dentro do VFSP, por exemplo, e deixa aqui dentro funcionando. Mas se você liberar, tem que ser na licença de software livre também, porque você foi beneficiado por ele. Então, o software livre, ele implica em 4 liberdades, tá? A liberdade 0, que é a liberdade de executar o programa como você desejar para qualquer propósito. A liberdade 1, liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Para tanto, o acesso ao código-fonte é um pré-requisito. Tem a liberdade 2, que é a liberdade de redistribuir cópias do modo que você possa ajudar ao próximo. Liberdade 3, que é a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outros. Dessa forma, você pode dar a toda a comunidade a chance de beneficiar de suas mudanças. Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-requisito. Então, ser livre, para fazer tudo isso, significa, entre outras coisas, que você não deve ter que pedir permissão ou pagar pela permissão de fazê-lo. Isso é ser livre. Isso é o software livre. Então tá. Com essa ideia do software livre, foi criada a Free Software Foundation, lá em 85, se eu não me engano, 4 de outubro de 85. Então, a Free Software Foundation é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 4 de outubro de 85 por Richard Stallman, uma personalidade da área, e que se dedica à eliminação de restrições sobre a cópia, redistribuição, estudo e modificação de programas de computadores. Então, isso aqui veio da Wikipedia, tá? Ali tem o logo e tem o site, depois eu vou disponibilizar o conteúdo, vocês podem acessar. E aí vou apresentar para vocês algumas pessoas que foram importantes nesse processo. Né? Essas pessoas não ficaram ricas, na verdade abriram mão, né? São muito talentosos e abriram mão do benefício próprio por uma causa, né? Que é a causa do software livre. Então, nós temos aqui o Richard Stallman, ele foi o fundador do movimento software livre, não sei se dá para enxergar a foto, o pessoal do fundo tá meio claro, mas se chegar mais perto você enxerga. Né? Tem um site próprio, https, stallman.org, né? Você não vai ver uma imagem lá, nada, é só HTML básico, sem CSS, então, né, pessoal meio ativista mesmo. Ele é fundador da GNU Software, tá? É importante você saber o que é GNU, o que é Free Software Foundation, a gente vai falar de Linux e aí vai, tá? E o site também está aqui embaixo. Então, foi criado, alguém, né, na verdade, chamou isso de lei de Stallman, não foi ele mesmo, tá? Que é, enquanto corporações dominarem a sociedade e escreverem as leis, cada avanço em tecnologia será uma oportunidade para que elas restringam ainda mais seus usuários. Isso realmente ocorre, tá? Se alguém está exercendo o poder, está com domínio numa certa área, não tem o mínimo interesse em abrir mão disso, tá? Não tem o mínimo interesse em abrir o código-fonte e falar, não quero mais ganhar dinheiro, não, toma meu software aí, não vai ocorrer. Você vai julgar as organizações por conta disso? Não. Elas estão ali para ganhar dinheiro mesmo, para dar emprego para as pessoas, também tem essa parte, né? Não é de todo mal, nossa, Microsoft é o mal e não sei o que nem os caras faziam no passado. Não,
uma empresa normal, tá? Se você fosse o presidente da Microsoft, provavelmente você tomaria a mesma atitude, tá? Para proteger os interesses da empresa, os empregos dos funcionários e tudo mais, até mesmo a continuidade do produto, que é importante que o produto evolua, tem que ganhar dinheiro para fazer isso. Mas é importante também que exista competição, que existam alternativas, né? Senão a coisa vira um monopólio e aí a pessoa começa a fazer o que quer. Eu vou citar uma situação aí, talvez vocês não concordem comigo, né? Mas nós fomos diretamente prejudicados por uma decisão do Google recentemente, que retirou suporte a Java nos navegadores deles. Então, a última versão do Google Chrome já não suporta Java mais. Eu acho, minha opinião, é uma decisão meio unilateral, né? E aí, mas esse é o poder que as organizações têm. E agora, se não existisse o Firefox, se não existisse o Internet Explorer, você ia ficar com cara do quê ali na frente do navegador e falar, e agora, cara, eu fiquei sem ferramenta. Existem muitas empresas que precisam do suporte ao Java no navegador, né? Não só para diversão, mas também para realizar o seu trabalho. Então, esse lance de ter opções é importante por conta disso. Então, beleza. Aí a gente tem a Open Source Initiative, né? Que ela foi criada em 1998, depois que esse indivíduo, né, o Eric Raymond, ele publicou um trabalho chamado A Catedral e o Bazar. Eu vou falar rapidinho sobre ele daqui a pouco. Então, a Open Source Initiative, ela também é uma entidade não governamental, não lucrativa, tá? Que cultiva os valores do código aberto. Código aberto, código disponível, tá? Então, também é uma entidade que advoga a esse respeito, tá? E o site deles está aí na tela para vocês, depois vocês pegam. Então, esse aqui, né, é a capa do trabalho do Eric Raymond, né, ele é da área de computação, e a formação da Open Software Initiative começou com a publicação desse trabalho em 97, e o Raymond apresentou esse trabalho em setembro de 97 e ajudou a desencadear a decisão da Netscape, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Netscape, a antiga Netscape hoje em dia pode ser considerada Mozilla, né? Então o Firefox ele veio do Netscape Communicator, tá? Então, em 98, a Netscape decidiu abrir o código do navegador web dela, que era, na verdade, foi o primeiro navegador web de mercado. Existiu o Mosaic, existiu alguns que não ganharam expressão, mas o Netscape Communicator foi o que ganhou o mercado propriamente dito, todo mundo usava na época, década de 90 e começo dos anos 2000. E aí, deixa eu lembrar onde é que eu estava. A Microsoft chegou depois, né? O Internet Explorer ele veio depois do Netscape Communicator, ele veio correndo atrás do prejuízo, tá? Então ele foi o primeiro navegador assim, utilizado massivamente. E aí eles liberaram o código-fonte, eles viram que não tinham chance contra a Microsoft, né? Que a Microsoft disponibilizava o produto deles de graça, a Netscape Communicator tinha que cobrar pelo browser, porque, né, tem que manter, tem que evoluir, tem as pessoas que trabalham nisso, eles não tinham outra fonte de renda. Aí chegaram à conclusão e falaram, bom, não tem como competir, vamos abrir o código disso aqui então, e deixar a comunidade conduzir esse projeto. Né? A gente deixa deixar a comunidade tocar o projeto adiante, né? Aí eles diminuíram bastante a quantidade de pessoas que trabalhavam nesse navegador, e aí se tornou código aberto, depois veio o Mozilla, aí depois, antigamente tinha o Communicator, depois agora veio o Firefox, e ficou sendo Firefox desde então, tá? Então vai. Então, sobre o que era esse trabalho, né, do Eric Raymond, né? É um ensaio sobre métodos de engenharia de software baseado em observações do processo de desenvolvimento do Linux. Então ele começou a prestar atenção, assim, poxa, como é que o Linux é desenvolvido? O código fica aberto num repositório, a pessoa que está a fim de mexer vai lá, faz o checkout e muda alguma coisa, depois manda de volta, né? E aí tem o pessoal que faz a gerência disso, coloca na fase de testes.
depois passa por teste 1, teste alfa, até virar uma versão definitiva, né? E aí o trabalho de um monte de formiguinhas, né? Cada um mexendo numa coisinha. Então isso era chamado de bazar, né? Onde está todo mundo ali, todo mundo é igual, um ao outro, estão colaborando para desenvolvimento de um software. E aí tinha a ideia da catedral, né? Ele falou, né, segundo as palavras do Eric Raymond, publicamente ele fala que a experiência dele observando o Linux e observando o FAT-Mail, que era um outro software que era feito já numa estrutura de desenvolvimento em que as pessoas tinham uma hierarquia, tudo bem, mas na verdade você vai ver em muitas fontes que está comparando aos modelos de desenvolvimento das empresas, tipo Microsoft, né, que tem uma estrutura, tem o gerente de desenvolvimento, aí tem os outros caras, não, esse cara não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então aquilo é chamado de catedral, né, que é um ambiente centralizado, né, onde existe uma pirâmide, né, de estrutura de pessoas para desenvolver o software, né, onde existem os mais importantes, os menos importantes e os peões, vamos colocar dessa forma. Então, ele comparou e mostrou que existiam muitas vantagens em você fazer software livre, né, colaborativo, onde todos os usuários colaboram. E aí, ele cunhou o termo chamado a Lei de Linus, do Linus Torvalds, que foi a pessoa que desenvolveu o Linux, tá? Que é, se o código-fonte está disponível para teste, escrutínio e experimentação pública, então todos os erros serão descobertos rapidamente, tá? Então vai. Só já é muito rápido, vocês me falam, tá? Estou vendo que o prazo é meio curto, não quero tomar muito tempo de vocês. E aí eu não podia passar por essa apresentação sobre software livre sem falar do Linux, né? Ele é um sistema operacional baseado em Unix, tá? Ele foi criado com base no Minix. O Tannenbaum, provavelmente vocês conhecem ele, né, das disciplinas de arquitetura, sistemas operacionais. Ele não tem só aquele livro Sistemas Operacionais Modernos, né? Existe um outro livro que frequentemente não é adquirido, ou então as faculdades não compram, porque também, a maioria das vezes, não é consultado, tá? Que é um livro onde tem o código-fonte do Minix, que é um sistema operacional tipo Unix que o Tannenbaum projetou, tá? Então, 90% do livro é código. E aí, o Linus, ele fazia computação na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Ele pegou aquele livro e achou interessante, ele tinha tempo, e aí ele começou a criar, né, um núcleo de sistema operacional baseado no sistema operacional Minix que o Tannenbaum tinha publicado no livro dele, né? Então, e aí com isso foi criado o Linux. Ali tem uma foto do Linux, enquanto ele era, né, tinha acabado de publicar o Linux em 91, uma foto recente, né, do Linus Torvalds. Então, o Linux, ele é software livre e open source. Depois nós vamos diferenciar o que é software. Por que o software livre é diferente do open source, né, do código aberto? É importante entender, tá? É bem tênue a diferença, assim, mas ela existe, tá? Então, como vocês são pessoas de computação, é bom vocês saberem. Então, o Linux é apenas o núcleo do sistema operacional. Apenas o núcleo, tá? Todos os aplicativos em volta dele não são de autoria do Linux. Ele foi responsável apenas pelo núcleo do sistema operacional Linux, tá? Aquele que conversa com o hardware, aquele que interage com os drivers, aquilo lá, tá? Os demais aplicativos, eles foram portados para os PCs pela GNU. GNU, né, GNU, ela foi fundada pelo Richard Stallman, que é aquele ativista do software livre, Free Software Foundation. E na época, em 91, a GNU estava tentando fazer o núcleo do sistema operacional também. Existia uma corrida ali, né? Então, o sistema operacional da GNU chamava-se HURD. Só que ele estava sendo feito com microkernel, né, umas coisas muito avançadas, e o pessoal não conseguia estabilizar ele. Não conseguia deixar ele no estado, assim, não, beleza, dá para usar. Não dava para usar. E aí apareceu o Linux. Quando apareceu o Linux, e aí o pessoal falou, não, vamos para o Linux, todo mundo começou a pegar gosto e a desenvolver em cima do Linux, e o pessoal da GNU falou assim, puxa, não adianta a gente ficar insistindo com esse projeto de 4 anos, né? Nós estamos tentando estabilizar esse núcleo aqui, não estamos conseguindo, vamos se unir ao Linux e vamos publicar aí os nossos sistemas operacionais
GNU Linux, por isso que chama-se GNU Linux. Tá? Esse trabalho da GNU em criar toda a ferramental, compilador, editor de texto, todas aquelas ferramentas que existem no Unix, né, que quem trabalha com Unix conhece, né, isso vem desde o meio da década de 70. Então, o Stallman está desde aquela época fazendo portes, né, porque o Unix existe desde o começo da década de 70, só que sempre foi proprietário. Quem que era dono do Unix? A Digital, a Bell Labs, a HP, né, existia um tipo de Unix para cada computador, né? A Silicon Graphics tinha seu Unix, que era uma fábrica de estações de trabalho para gráficos, a Sun tinha seu Unix, a HP tinha seu, quer dizer, cada um tinha o seu Unix, tá? Eles nem eram padronizados. E aí, o pessoal falou assim, poxa, mas nós nunca mais tivemos acesso ao código-fonte, eu queria mexer alguma coisinha no programa, não podia, e ele começou o seu trabalho. O Richard Stallman começou a portar todas as ferramentas que existiam no Unix proprietário, começou a portar, né, criar essas versões de software livre. E aí, fundaram a GNU para fazer isso daí. Então, estou saindo um pouco fora do tema, vamos voltar. Então, ele foi criado por Linus Torvalds, com base no Linux. O e-mail que marca o nascimento do Linux está na internet. Tá? Eu coloquei um link ali, porque o link era muito grande, eu diminui ele para vocês. Eu vou mostrar no próximo slide. Tá? Não dá para ler aí o pessoal do fundo, acho que só eu consigo, que eu estou perto, né? Mas essa aqui é a mensagem, né, do Linus Torvalds, 26/8/91, tá? Ele mandou uma mensagem para as pessoas, está em inglês, né? Acho que não compensa ficar traduzindo aqui agora, mas ele está falando que está fazendo um sistema operacional livre, apenas um hobby, não será uma coisa grande e profissional como GNU, né? Para 386 e 486 clones, né? Depois eu posso falar o porquê que ele fala clones aí. Está sendo feito desde abril, está começando a ficar pronto, tal, e depois teve 160 respostas a esse e-mail. Tá, as pessoas ficaram malucas, né, sei lá, mas todo mundo ficou interessado, começou a perguntar para ele, e aí depois ele liberou o código, e começou a evoluir, começou a crescer, né, o Linux, tá? Então, o link está lá, depois vocês dão uma olhada lá na thread. Essa lista, hoje em dia, né, essa lista de e-mails ela é hospedada pelo Google. Né, então, você vai entrar no site do Google. Mas não era na época. Na época era modo texto, né, não tinha tudo isso que tem hoje. Tá, era só... o pessoal em 91 nem pensava em navegar. Não tinha o www, essas coisas. Tá? Então, era Telnet, era Gopher, FTP, e-mail. Tá? A internet era isso. Então, depois vocês dão uma olhada. Depois vocês dão uma pesquisada, uma olhada. A gente não podia falar do Linux sem falar do FreeBSD. Tá? O FreeBSD foi outro que perdeu a corrida para o Linux. Eles tinham um sistema operacional respeitável, um bom sistema operacional, né, nessa época de 91, só que eles acabaram tropeçando aí em dificuldades de liberação de patente entre a Berkeley, né, que é uma universidade das mais famosas dos Estados Unidos e mais respeitadas, e a Novell. Tá, então ali está o mascote do FreeBSD. Tá? Aqui está a pessoa que é proclamada como o principal autor do FreeBSD, que é o Bill Joy. O Bill Joy ele participou desde o meio da década de 70 no desenvolvimento do FreeBSD enquanto aluno, né, e pessoa ligada à Universidade de Berkeley. Ali está o site do FreeBSD, tá? E ele foi lançado em 93. O Bill Joy ele também foi cofundador da Sun Microsystems, tá? A Sun é a criadora do Java, ela tinha um foco mais em vender servidores para empresas, servidores de workstation para empresas, né? E a Sun sempre foi uma empresa muito inovadora, tá? Foi fundada em 82 e foi comprada pela Oracle agora, há uns 3 anos, imagino que sejam uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? Mas a história da Sun ela é muito bacana, ela é muito impressionante, né? Em 82, o lema da Sun era o computador é a rede. Eles já enxergavam lá na frente a questão da rede, da internet e da conectividade,
né? A Sun, ela foi responsável por rampar, assim, em termos de funcionalidades, as funcionalidades de rede do Unix. Porque o Unix, ele funcionava como pequenos feudos dentro da empresa. Olha, comprei um mainframe, tem 25 terminais seriais aqui utilizando Unix. Olha, que bonito, muito bom. E aí, era aquele negócio, tipo, cada empresa tinha o seu servidor, nenhuma conversava com ninguém. A Sun veio reforçando o protocolo TCP/IP, criando ferramentas de rede, né? Colocando a comunicação em rede nativa dentro dos servidores, dos workstations que eles vendiam, né? Fazendo autenticação de usuário centralizada, compartilhamento de arquivos, né? E outras empresas, vendo que isso é um negócio super bom e podia ser lucrativo, né, lançaram isso para PC, por exemplo, a Novell, né, entre 80 e 90 também fez muito dinheiro com isso. Depois veio a Microsoft também, colocando rede, né, no seu sistema operacional, que era o Windows. Então, mas isso também é uma coisa bem bacana da história da Sun, depois vocês podem procurar na internet. Bom, eu não vi o slide que fala sobre a diferença entre open source e software livre. Acho que eu passei reto. Só um minutinho. Embaixo, não é? Esse já é sobre licenças de uso. Pensei que ele tivesse aí. Deixa eu subir aqui rapidinho. Eu devo ter perdido esse slide, já que estava desenvolvendo. Bom, eu vou falar. É o seguinte. Antes de você sair daqui hoje, é interessante você saber qual que é a diferença entre código aberto e software livre, tá? Basicamente é isso daqui. O código aberto, ele pode ser aberto, mas ele pode não ser livre. Você pode precisar de uma licença para utilizar ele, tá? A empresa, beleza, ela disponibiliza o código aberto, ela coloca no site dela, olha, para você usar esse código, você tem que pedir permissão. Você pode não pedir. Você pega, usa, coloca nas suas coisas. Mas se você for descoberto e se ela não gostar disso, ela pode processar. Tá? Então, isso é o código aberto. O código aberto pode não ser livre. Tá? Ele pode simplesmente estar aberto e se você quiser usar esse código num produto seu e depois você divulgar esse produto e ganhar dinheiro com esse produto, você tem que ter uma autorização prévia da outra empresa que abriu o código. Tá? Então, aquele código pode estar aberto, mas ele pode não ser livre. Você tem que pedir autorização, pegar um documento, assinamos aqui um documento de autorização de utilização do software, do código aberto. Beleza, aí você pode usar. Tá? Então, basicamente, é essa a diferença entre código aberto e software livre. Geralmente, é bem raro você encontrar alguém que abra o código e fique, né, que não o torne livre. Normalmente, você abre o código e torna ele livre, né? Tanto é que surgiu um termo que é o FOSS, Free and Open Source Software, né? A software, código aberto e livre, tá? Então, essa é a diferença primordial aí. Bom, para ir terminando já a apresentação, né, sobre software livre, vamos falar de licença de uso, que é um negócio que geralmente confunde as pessoas, né, a licença de uso de software livre. Como isso aqui é um assunto muito chato para advogados, eu tentei ser o mais sucinto possível. Né? Então, no que aborda uma licença de uso? Né? Ela aborda os direitos do autor sobre a sua propriedade intelectual. Então, software é uma coisa que as pessoas produzem, portanto, ela tem a questão da propriedade intelectual. Quem fez tem a propriedade intelectual sobre aquilo. Então, a licença ela vai endereçar permissões de uso da propriedade intelectual por terceiros. Então, você tem sua propriedade intelectual e você vai permitir terceiros utilizarem. Tá? Ela pode impor restrições ao uso. Pode usar para uso, sei lá, não comercial. É muito comum isso. Um MySQL, por exemplo. Você pode baixar o MySQL, pegar o código-fonte e tal. Mas a licença dele diz que se você for usar ele para uso comercial, ele tem um custo. Se for para uso não comercial, ele não tem custo. Tá? E ele não transfere a propriedade do item licenciado, ele só licencia a sua propriedade intelectual, não está te dando, você precisa de um contrato.
Então, falou, beleza, vamos fazer um contrato aqui que eu vou transferir o meu software para você. Aí é outra coisa, não é licença, é contrato. Tá? Então, tem as licenças de software livre, ou open source, né? Em que o autor ele deve conceder certos direitos a terceiros para ser considerado como software livre. Então, você pode ter milhões de licenças de software. Só que para ser considerado uma licença de software livre, tem que ter algumas coisas nessa licença. Tá? Ela tem que ter o direito de usar, modificar, distribuir e acesso ao código-fonte. Se a sua licença de software livre não dá esses direitos, não é licença de software livre. E aí nós temos algumas famílias de licenças, né? Nós temos a GPL, que é a General Public License, né? Que ela é copyleft, né? Que é um termo que eles inventaram, depois eu explico. A GPL é aquela que é utilizada, que foi criada pela Free Software Foundation, pelo Richard Stallman e companhia, tá? Tem a BSD, é do Free BSD mesmo, tá? BSD de Berkeley System Distribution. Então, a Berkeley, a Universidade de Berkeley, ela criou uma licença, né, que é quase livre, tá, para distribuir o FreeBSD, que é o software, é o sistema operacional criado lá, tá. Tem a licença da Mozilla, também chamada de licença corporativa, ela é bem profissional, assim, bem feita, tá, do ponto de vista legal. Tem a licença MIT, vocês vão entender, né, ela não é tão legal assim, né, não é tão permissiva. Aí tem a licença Creative Commons, vocês devem ter ouvido falar já. E algumas outras licenças. Existem as licenças proprietárias, né, aquela que você concorda na hora que você instala o Windows. Você vê aqui um monte de coisa, lá é a licença, né, proprietária, software proprietário. Existe shareware e freeware. Tá? Então, não vou me alongar muito, porque isso aqui está muito extenso, né? Então, a família GPL foi escrita por Richard Stallman, dá direitos básicos como acesso ao código-fonte e direito de fazer mudanças e publicar. Tá? Ela introduz o conceito de copyleft, que é o oposto ao copyright. Se você assistir um filme, geralmente, se você prestar atenção, a copyright é Universal Studios. Quer dizer, quem tem direito àquela criação, né, a direito da cópia, né, o pessoal chama muito nos Estados Unidos de questão de copy. Né? Copy é um texto que tem uma autoria. Então, aí acabou estendendo para tudo quanto é propriedade intelectual. Então, aqui ele fala, existe o copyright, né, que é o direito de propriedade daquela propriedade intelectual. Então, na GPL, eles criaram um termo, né, copyleft, era uma palavra até que não existia, passou a existir. Então, é o oposto, simplesmente para se opor ao copyright. Né? Copyright, right de direito, left de esquerda. Tá? Então, é uma zoeira deles em relação ao copyright. E os trabalhos derivados também devem ser liberados segundo a GPL. Então, se você pegar o Linux, modificar e colocar na internet como seu sistema operacional, né, com o seu nome, ele vai ter que ser livre. Tá? Tudo bem, pode não ser, mas depois alguém pode ir atrás de você e falar assim, por que você está com palhaçada, você não abre o código-fonte, você pegou o código do Linux, e aí você, né, tem que dar explicações e acabar tendo que liberar o código mesmo, porque era uma coisa que você já sabia antes de começar seu trabalho. A licença estava lá antes de você começar a codificar o seu. É utilizada pelo Linux e pela GNU, tá? A GPL. Aí nós temos a família BSD, que tem os mesmos direitos básicos da GPL. Não é adepto ao conceito de copyleft. Não. BSD, cara, o código tem um dono, que é a Universidade de Berkeley, tá? E aí, os licenciadores recebem um software que permanece sendo da BSD. Você pode usar, tem acesso ao código-fonte, pode até distribuir, mas, é meu, hein? Então, é isso que é a BSD, tá? E você pode até relançar o software sob uma licença diferente, mas precisa da autorização da Berkeley. Tá? Ou de quem está usando a licença de Berkeley. Você pode copiar, assim, beleza, eu vou fazer um software livre e quero usar a mesma licença que a Berkeley usa. Muito bom. Você copia o BSD e troca o nome lá, né, pelo seu nome. Né? Então vai ter que pedir autorização para você. Existe a licença da família Mozilla, né, que é o Firefox, né, que nasceu lá no Netscape Communicator. Então, quando eles foram liberar o código do Netscape Communicator, eles criaram essa licença Mozilla. Tá? É utilizada pelo Firefox, Thunderbird, vários softwares que são licenciados pela Mozilla. Ela é mais elaborada, ela foi criada por experts.
Tá? E serve como modelo para licenças comerciais também. Então, ela revolucionou até as licenças comerciais. Né? Depois que eles liberaram essa licença Mozilla, o pessoal das empresas começaram a olhar ela e falaram, essa licença é forte, hein, velho? Então, vamos pegar ela e vamos fazer a nossa baseado nela. Então, foi isso que aconteceu. E aí, tem diferentes tipos de relicenciamentos, é super, né, elaborada. E não existe o conceito de copyleft também, isso aí é uma coisa que tem só na GPL. Aí nós temos a licença MIT, foi feita pelo Instituto Massachusetts de Tecnologia, ela é mais restrita que a GPL, né, a GPL é a primeira de todas, e permite que você use o código aberto para criar um software derivado, e não seja obrigado a disponibilizar seu próprio código-fonte se você não quiser. Olha só. Você pegou um código-fonte aberto, usou ele para fazer o seu produto, mas você não é obrigado a liberar o seu código. Você pode liberar o código que era aquele original que você pegou do código aberto. Mas o seu você quer manter em segredo, por exemplo. É a única que permite isso. Tá? Então, a GPL, por exemplo, não permite. Aí tem a Creative Commons, que é criada para levar os conceitos de free software para outras áreas onde pode haver propriedade intelectual. Tá? Música, sei lá, projetos em geral, alguma coisa não relacionada a software, mas que tem propriedade intelectual. Ela não é apropriada para software. Tá? Não usem ela para software. A iniciativa foi criada em 2001 e tem diversas derivações, né, da Creative Commons. Né? Então, se você entrar no site deles, procurar Creative Commons, entrar no site, começar a olhar, existem várias licenças ali, você tem que ver aquela que é mais apropriada para o seu produto. E aí existem outros 50 licenças, tá? Por aí. Cada um vai lá, olha aquela licença, puta, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, aí o cara pega alguma, modifica, gera uma licença nova, né? Então, a IBM tem a IBM Common Public License, né, para as coisas dela, aquilo que a IBM libera como código aberto. Exemplo, o Eclipse. Eclipse é uma ferramenta de desenvolvimento, né, é uma ideia bem conhecida. A IBM teve uma colaboração gigante na criação do Eclipse, né? E ela libera o código-fonte, o Eclipse é aberto. E tem colaboração da IBM ali. Né? Então, existe a licença que a IBM também faz software livre. Né? A IBM, ninguém sabe disso, mas as maiores colaboradoras do Java. A IBM criou o conceito de Enterprise Java Beans. É um negócio que é extremamente utilizado hoje em dia. Plataformas de teste, depuração avançadas, a IBM tem. Né? A IBM comprou a Rational. A Rational era conhecida como uma empresa mais avançada na área de análise e desenvolvimento orientado a objetos. Então, ela tem várias ideias da IBM são baseadas em Eclipse. Né? Então, a IBM, embora as pessoas às vezes não saibam disso, é uma grande contribuidora para o movimento software livre. Tá? Existem algumas licenças artísticas também, e aí vai. Né? A comunidade open source, ela desencoraja a criação de novas licenças para prevenir a proliferação. Então, assim, tenta usar alguma coisa que está pronta e vamos partir daí, porque vai criar mais uma licença, puxa, mais uma coisa para os advogados obrigarem. Não, vamos pegar essas licenças que já existem, porque fica muito mais fácil de julgar o mérito com coisa pronta. Né? Você pode utilizar a jurisprudência e algumas coisas que os advogados adoram. Então, eles desencorajam a criar novas licenças. E para acabar essa conversa chata, né, pode não ser muito agradável para quem gosta de fazer software, existe a licença shareware e freeware. Né? Você pode ter o freeware, que é o software que está lá na internet, no baixa aqui, você pode usar, etc. Mas o código-fonte você não põe a mão, não. Tá? Então eles liberam, beleza, eu fiz o software, o código-fonte é meu, você quer usar, você pode. Né? E o shareware, ele tem algumas outras restrições. Né? O autor não garante o direito de acesso ao código nem fazer modificações nesse tipo de licença. Tá? E para ir terminando a nossa apresentação, eu acho que meu tempo já tá meio em cima. Software livre e negócios, né? Você fala, puxa vida, eu entrei numa profissão, todo mundo trabalha de graça. Eu acho que esse negócio é super negativo, cara. Eu vejo meus amigos, tudo que faz qualquer coisinha cobra, e quer dizer que eu vou ter que ficar fazendo as coisas gratuitamente, né? Isso é um negócio que perturba
perturba. Eu ficava extremamente perturbado com isso, né? Eu preciso viver. Então, mas não é bem assim, tá? É possível você desenvolver atividades profissionais lucrativas com software livre. Eu era bem assim, cético em relação a isso. Você fala, cara, não estou vendo muita vantagem nisso. Por muitos anos, eu era usuário de software livre, mas não comprava toda aquela ideia do software livre, né? Mas é bem real isso daqui. Você pode utilizar o software livre, depois, com o tempo, você vai ficando um pouco mais, reflete um pouco mais sobre o assunto. As empresas, elas fazem o software livre para eliminar barreiras e entrar em segmentos monopolizados, né? Então, os caras olham para a Oracle assim e falam, cara, como é que eu vou competir com uma empresa desse tamanho, meu? Não tem como, né? A princípio, né? Você fala, vou fazer um banco de dados tão bom quanto, e depois eu vou sair lá, batendo na porta dos clientes da Oracle, você quer trocar de banco de dados? Né? Não rola, tá? É muito dinheiro envolvido, é muito arriscado. O pessoal simplesmente escolhe quebrar barreiras. E fala assim, cara, isso começa a dar de graça. Eventualmente, aqueles mais descontentes com a Oracle, ou então que não estão gostando de pagar a mensalidade, pode ser que eu ganhe esses caras, né? E, eventualmente, o meu produto comece a ser utilizado, né? E como empresa funciona? Empresa não é de ficar perdendo tempo, assim, não, agora nós temos um código-fonte, não, agora nós vamos modificar. Não, a empresa quer trabalhar no negócio dela. Ela não quer começar a fazer software. Se ela está usando lá o banco de dados gratuito, ela quer pegar o banco pronto, o banco tem que ser bom e colocar para rodar, se der algum problema, quer puxar o telefone e ligar para alguém. Não quer fazer, não, vamos abrir o código-fonte disso aqui. O diretor da empresa vai querer matar vocês. Fala, não, meu amigo, nós vendemos, sei lá, canecas, nós temos que trabalhar no ramo de canecas. Software, precisa de ajuda? Contrata alguém. Tá? Senão nós vamos perder o nosso foco. Então, você tem muitos trabalhos que podem ser feitos a partir do momento que a empresa está usando o seu produto. A partir que você criou um produto, a empresa começou a utilizar aquilo, tá? Você pode trabalhar, por exemplo, com licenças duais, né? Como aquela usada pelo... licença com essa ali foi idosa. Usada pelo MySQL, gratuito em alguns casos. Você pode fazer um software gratuito para usar até certo limite, né? E depois é pago. O SQL Server da Microsoft, ele não é software livre, mas você pode usar livremente. Você pode baixar e sair usando em projetos profissionais. Só que tem uma ressalva. A banco de dados até 2 GB. Depois disso, você tem que comprar licença. Tá? Então, existem jeitos, né, de você ganhar dinheiro com um software que você não cobra a licença dele. Tá? Venda de serviços profissionais. É um exemplo. A empresa te liga para você dar o suporte. Você vai até a empresa e cobra pelas suas horas. Tá? Ou então você vende o treinamento naquela ferramenta. E aí vai, tá? Venda de produtos, né? Tem muita gente que cria um produto, ele se torna um boom, assim, depois vende canequinha, caneta, camiseta, né? Existe isso, tá? Não acho que seja um negócio tão atrativo, mas é possível. Aí depois tem vender software como um serviço. Você faz o software, aí você hospeda ele na sua infraestrutura, e você vende com uma mensalidade. Fala, olha, você quer o banco de dados XYZ, sem ter que gastar com servidor, com suporte, com backup, com nada? Tá bom, paga uma mensalidade de X para mim que eu hospedo esse serviço e cuido para você. Tá? Parceria com instituição não lucrativa. Tem muita instituição que está literalmente te dando dinheiro por aí, né, em virtude do bem público. Né? Existem diversas, o Brasil tem diversas agências de fomento, e você pode fazer o seu software patrocinado por essas agências. Existem as doações voluntárias também. O cara disponibiliza o software e coloca um botãozinho do PayPal ali e fala, olha, me ajuda aí. E geralmente as pessoas ajudam. Recentemente eu colaborei com $35 com Eclipse. Pô, uso tanto isso, cara. Desde não sei quando eu uso Eclipse, me bateu na consciência e falei, putz, o cara tá pedindo, deixa eu doar alguma coisa aqui para esse pessoal. Doei. Ele colocou uma barra de progresso, nós estamos faltando tanto para atingir nossa meta, não sei o quê. Eu fui lá e fiz uma doação, né? Me ajuda pra caramba no meu trabalho. Então, venda de extensões proprietárias. Você faz o software básico e depois você cria módulos, e esses módulos são pagos, né? O fato é que para você entrar no mercado e combater, né, e realmente fazer uma profissão, ser empresário nessa área,
você tem que pensar um pouquinho em como que você vai ganhar seu cliente. Eventualmente, o software livre vai te ajudar com isso, tá? Então, tá bom, né? Fala, hein, Malara? Então tá, olha, tem um filme que eu acho que seria interessante, se vocês ainda não assistiram, acho que a maioria deve ter assistido, tá? Mas fica a sugestão. Vai apresentar? Vai projetar? É o Revolution OS, bem legal. Eu acho que ele é meio enviesado, né? Parece que os caras estavam meio bravos quando fizeram esse filme, né? Super louco da vida com a Microsoft, né? E começou um ataque frontal à Microsoft e outras grandes empresas. Mas é um filme bem informativo, bem bacana. Recomendo, tá? E aqui tem alguns sites importantes. Tem muita coisa que não foi falada aqui, tá? Principalmente projetos monstruosos e projetos muito bons, como os projetos hospedados pela Apache, né? A Apache Software Foundation também é tudo livre, né? Tem o Apache Server, HTTPD, tem o Tomcat, tem um absurdo de projetos lá. Agora até o OpenOffice está embaixo da responsabilidade da Apache, tá? Então é muito respeitada essa instituição. Não havia tempo, vou colocar tudo aqui, foi só uma visão geral, as coisas mais importantes. E ali tem o site e o vídeo do YouTube para o filme. E aqui, né, alguns exemplos de projetos. O Linux, FreeBSD, OpenOffice, acabei não colocando o site do FreeBSD. Apache, software, Mozilla, o GIMP, que é um editor de imagens, o Java. Java é software livre, hoje em dia. Se você quiser pegar o código-fonte da máquina virtual Java, você pode, tá? Você só não pode gerar uma outra linguagem, falar que é sua e não falar nada do Java. Mas está disponível o código-fonte da máquina virtual, uma obra de engenharia absurdamente interessante, tá? Eclipse, MySQL, Postgres, e aí vai, né? Então, o mundo não é mais o mesmo sem isso daqui. Aqui uma foto minha com o Richard Stallman, num evento na USP em 2012, o Gnuzinho que eu comprei no leilão na hora lá, foi bem bacana, tá? Então esse é o Richard Stallman, estava aqui no Brasil em 2012, eu participei do evento. E aqui a foto do Gnuzinho dele, é escrito Happy Hacking Rodrigo, né? Ficou de recordação, está no escritório da empresa lá, para todo mundo brincar e olhar. E acho que é isso. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, e se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui para responder. Posso falar? Bom, Rodrigo, lembrando desse evento que teve lá no ICMC, com o Richard Stallman, eu não pude ir ao ICMC, mas eu assisti pela web, né? E quando teve o leilão do GNU, eu vi lá o Rodrigo dando os lances e acabou recebendo. Depois eu fui brincar com ele, né? Mandei uma mensagem, tive pela web e tal. Mas o que me impressionou mais foi ele dizer que ele não usa celular, não usa nada. E daí o receio dele, né, de você ser rastreado, né, ter todo o seu trace na web, eu fiquei pensando, nossa, que neurose, quem vai querer saber onde eu tô? Tô em casa, tô no instituto, né? Então, eu fiquei imaginando, né, a neurose que tem em alguns países, principalmente quando a questão de terrorismo. Se você está numa balada, você foi numa festa e por acaso nessa festa estava tendo uma reunião lá em um dos quartos de terroristas. E depois tem um atentado, eles vão rastrear os terroristas, você vê todo mundo que estava na festa. Você estava lá, você só estava na festa, você não era terrorista. E vai provar. E aí você tem que provar que você não era terrorista. Então eu entendo muitas coisas que acontecem. Mas na época eu fiquei imaginando, né? Se eu ia jogar tudo fora, eu acho que tudo tem um custo-benefício. E eu falei, não, eu prefiro ser rastreada do que deixar de usar toda essa tecnologia que a gente já viciou nelas, né? Então, eu queria saber, assim, a sua opinião, se quando você foi assistir a palestra do Richard Stallman, você já sabia que ele era tão radical, até onde você concorda, o que mudou depois de assistir, ou se mudou alguma coisa e depois você acabou voltando. Legal.
Eu assisti a palestra, eu lembro dos comentários dele, principalmente quando ele falou que ele era avesso ao smartphone. Recentemente ele falou que ele não é adepto, ele acha que computação em nuvem é mal. Falou isso, né? É do mal, computação em nuvem não é legal, vai contra, né, a liberdade e tudo mais. Então ele é bem radical mesmo. Eu fiquei pensando também, assim como a Renata, né, deve ficar refletindo ali, é real mesmo. Você pensa que você desligou o sensor de GPS do seu celular, mas você não sabe. Só não está mostrando na tela para você que o GPS está ligado, né? Mas também, como eu não tenho rabo preso, eu acho, e, tipo, tá bom, eu acho que o benefício é bem maior, né, do que o problema que isso causa, acho que pelo menos no nosso país, e acabo por ser usuário também de tudo quanto é tecnologia, né, smartphones, até as próprias tecnologias que a gente usa para navegar na internet. O Google Chrome se tornou uma ferramenta absurda, né, de pesquisa para a Google, né? A Google já tinha uma quantidade de informação absurda para tomar suas decisões, de repente agora tem até o browser. Hoje em dia eu uso mais o browser do que meu próprio desktop, os aplicativos de desktop, né? Então o computador é o navegador hoje em dia. Você vai editar um documento, você edita online. Você vai escrever um e-mail, você está online. Você vai navegar na internet buscar uma informação, você está online. Quer dizer, imagina você está fazendo tudo isso e esses dados estando sendo coletados pela empresa que tem, né, a maior infraestrutura para coletar dados do mundo. Então, isso põe para pensar realmente, né, mas como você está focado em realizar seu trabalho, e você precisa daquela produtividade, então acaba se sujeitando, né, pelo menos no meu caso. É legal. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? O fonte do Android é aberto. Bom, que eu saiba, ele é open source, o Android. Isso é uma coisa que vai a favor, né? Então, só que teria descoberto se tivesse alguma coisa do mal ali, né? Não ficaria encoberto. Isso que é legal do software livre, né? Tá aberto ao olhar de todo mundo. Agora, você não pode dizer o mesmo da Apple. Pode não estar aberto. Você tá bem depois dessa? Ótimo. Renata, você tá bem depois?